Bom dia, divinos e amados do meu coração. Como que vocês estão hoje? Como que passaram da lição 6? O que que acharam? Tiveram dúvidas? Se quiserem comentar aqui o que que aconteceu aí no dia, né? Se tá entendendo melhor também essas lições. Eu acho que hoje a gente vai passar por uma lição que vai ficar ainda mais fácil da gente entender, né? Porque pode parecer um pouquinho confuso isso, né? Eu estou transtornado porque vejo algo que não existe, né? E a gente se pergunta, ai, mas como assim? Como assim não existe? Eu tô vendo aqui. Mas hoje a gente vai fazer uma outra lição que, que vai esclarecer melhor as dúvidas. Eu gosto muito dessa lição, isso ficou muito na minha cabeça, assim, para entender essa lição 7 de hoje, ficou muito na minha cabeça para entender sobre as crenças. E tudo aí que eu venho estudando muito sobre vibração, sobre energia, sobre a criança interior, né? Esse livro que eu acabei de ler já, acabou já o livro lá no grupo, agora a gente vai passar para a vibração, que eu gosto muito, mas tudo é sempre ligado com as nossas crenças, porque vem nos nossos pensamentos, né? A gente pensa aquilo e hoje a gente vai entender sobre as coisas que a gente vai olhar, né? A gente estava falando, isso não existe, né? Olhando uma cadeira, isso não existe. No caso aqui, olhando um monitor, computador, isso não existe. E hoje a gente vai falar o quê? Eu vejo só o passado. E entender o porquê. E aí por isso que eu falo das crenças, né? Como a gente tem crenças nas coisas, e isso faz com que às vezes a gente muitas vezes não olhe a realidade, o presente, o agora. A gente olha lá com o nosso olhar antigo das nossas crenças. E aí a gente entra nessa vibração de novo anterior. Quando a gente quer realmente mudar alguma coisa, a gente realmente tem que ficar no presente, limpando tudo isso. E, gente, eu vou falar que não é fácil, não é. Ontem eu estava lendo o livro texto e Jesus estava falando, né, do medo e do amor, como ele pode nos guiar, mas que a gente tem que soltar esse medo, porque senão há um conflito muito grande da mente. A mente não pode ter conflito. Se ela tiver conflito, ela vai lá pro medo. Por exemplo, ela quer uma coisa, mas faz outra, né? Então não pode ter esse conflito. A mente tem que entender o que ela quer de verdade para ela fazer o que ela quer. E não ficar nesse conflito, ficar nessa confusão na mente, aí vai causar o medo. Porque realmente ela não está entendendo o que ela quer. Né? E aí ele fala, eu preciso da sua ajuda para que você mude, né, os seus pensamentos. Ele está sempre com a gente, Jesus está sempre com a gente, só que a gente tem o livre-arbítrio para decidir o que, que a gente pode fazer. E o mais importante é que a gente esteja consciente o tempo inteiro, sempre vigiando os nossos pensamentos. Ele fala até no livro desse que ele sabe, né, que não é fácil isso, a gente ficar o tempo inteiro vigiando os nossos pensamentos. Então, por isso é que esses exercícios aqui, eles são super importantes, né? A gente colocar um despertador, aqui ele vai pedir novamente, mais 4 vezes ao dia. Então, a gente colocar aí o despertador em intervalos até a hora da gente ir dormir, para que a gente faça os exercícios, né, em 1 minuto mais ou menos, e vá se acostumando com essa ideia de observar os pensamentos, de ver que, vou dar o exemplo de novo aqui, essa cadeira não é real, esse monitor não é real. E aí depois também acho que eu vou falar um pouquinho com vocês de escolhas, né? Porque a gente tem o livre-arbítrio, como eu falei, como eu acabei de falar, e a gente é responsável por tudo que acontece. Ele fala da causa e do efeito. E, então, por que, que eu tô falando isso? Depois eu vou pegar aqui o livro do Poder do Subconsciente, vou ler um trechinho com vocês, porque ontem Jesus falou no livro texto da causa e do efeito, que não era possível que ele fizesse tudo por nós, porque existe a lei da causa e do efeito.
né? Então, o que a gente pensar vai ter o efeito ali na frente, né? A gente cria o tempo inteiro, que é isso que ele quer falar pra gente. E aí, no exercício, no livro sobre o poder do subconsciente que eu fui ler hoje, um trecho, fala também da causa e efeito. Então, achei que é muito importante. Ó, olha que interessante, meu telefone não para de tocar. Eu não sei por que hoje está acontecendo isso sem parar. Não sei se eu tive algum pensamento. Agora de manhã foi um pouquinho difícil. E até eu vi gravar aqui, eu estava pensando muito nas minhas escolhas, né? Vou falar de causa e efeito. O que eu tô vendo aqui na minha frente também teve um efeito. Ó, não para de tocar, outro número. Eu já bloqueei um monte hoje. Então, gente, aí o que acontece? Eu vou falar rapidinho antes da gente fazer a lição sobre essa causa e esse efeito da minha escolha. Eu sempre gravo com vocês aqui e eu tô acostumada sempre a falar assim, né? Eu já falei pra vocês que eu já gravei muitos áudios, mas eu comecei da lição 1 agora, porque antes eu tinha começado da lição 150, né? Mas ia ficar meio estranho, então vou iniciar da lição 1 pra gente ir até a 365. Só que eu sempre gravava e falava assim: ai, gente, que dia lindo que tá hoje, né? Ou que dia feio, mas eu sei que o sol tá atrás das nuvens e tal. Então, olhar o céu, olhar o sol batendo aqui no meu piso, né? Isso eu ficava muito feliz. Falava para vocês com muita alegria sobre isso. Aí comprei uma esteira e o sol bate muito cedo aqui e esquenta a esteira muito forte. E aí a persiana tá fechada e vai ficar fechada até mais ou menos meio de meia, 1 hora, né? E eu não consigo ver direito aquele céu lindo. Só que isso foi uma escolha, né? Quando eu escolhi ter a esteira, que é pra eu correr, pra me dar condicionamento físico, né? Melhorar minha saúde, eu sabia que ia ter vários problemas ali onde eu ia deixá-la, né? Que ali é onde eu abro o vidro. Agora eu tenho que empurrar ela um pouquinho para eu conseguir abrir, mas eu consigo, né? Aí depois eu vi que quando eu virei a esteira, a tomada não alcança, então eu vou ter que comprar um filtro de extensão. Então, assim, teve várias escolhas, né? Eu acabei em prol de uma coisa, perdendo uma outra. Na verdade, eu não perdi, o sol tá ali. Eu só não tô vendo como eu via tão livre aqui a janela. Então é isso, escolhas, né? Eu fiz uma escolha, comprei uma esteira, essa foi a causa. E o efeito foi que agora eu vou melhorar minha saúde, mas eu vou ficar sem poder abrir a janela, né? Mas tudo bem, não vamos reclamar, mas vamos entender essa causa e esse efeito, que tem tudo a ver também, muitas vezes, nas nossas crenças, né? Às vezes a gente achar que não vai dar certo, que você quer fazer uma coisa boa, e aí logo vem uma coisa ruim, não é? Falar, mas eu tentei, e aí começa a ficar difícil, né? Como eu falei para vocês do carrinho da máquina, do suporte da máquina, que eu fiquei tão feliz que eu coloquei lá um suporte e de repente a máquina começou a vibrar desesperada. Agora eu coloquei lá um negocinho assim para tampar, para ela não ir no vidro, mas mesmo assim eu fico um pouco preocupada ainda, porque ela tá em cima do carrinho e ela vibra um pouquinho, coisa que se ela estivesse só no chão, ela não vibraria. Mas eu dei uma solução ali para a máquina, né? Mas enfim, gente, como eu sempre falo, sempre o que vem aqui para mim, para eu falar as experiências, sempre são coisas boas que no decorrer do caminho aqui, das lições, a gente vai entender, né? Então, se Jesus colocou para mim ontem no capítulo sobre causa e efeito, e agora eu vejo também no livro Poder do Subconsciente, e hoje a gente vai fazer a lição 7, eu vejo o sol passado, está tudo interligado. Né? Então vamos começar. Primeiro parágrafo. É particularmente difícil acreditar nessa ideia a princípio, né? Tipo, eu vejo o sol passado. No entanto, é o fundamento racional para todas as precedentes. Então, isto é, a gente vai entender, como eu falei, as outras lições que podiam estar um pouquinho
mais difíceis, né? O começo, lógico, falei para vocês, para não se cobrarem, apenas fazerem, né? Sem ficar se perguntando por que fazer. E agora a gente vai entender um pouco melhor. Aí ele continua aqui, né? É a razão pela qual nada do que vês significa coisa alguma, né? Ele falou o quê? Do passado, né? Então, é a razão pela qual nada do que vês significa coisa alguma. É a razão pela qual deste a tudo o que vês todo o significado que tem para ti, né? Então, a gente vai começar a entender, né? Qual é o significado que eu dei aqui para essa cadeira que está aqui na minha frente? Aí ele continua. É a razão pela qual não compreendes coisa alguma do que vês. É a razão pela qual os teus pensamentos não significam coisa alguma e são como as coisas que vês, né? Então, os teus pensamentos não significam coisa alguma e são como essas coisas que você vê, né? Porque você está ali olhando para uma coisa, mas pensando, indo lá para o passado, né? Ai, vou dar um exemplo aqui, né, gente? Essa cadeira que tem aqui na minha frente. Ai, quando eu comprei essa cadeira, né? Onde que eu estava? Olha só, eu já vou pensar, para que essa cadeira serviu na minha vida? Essa cadeira eu comprei quando eu morei em Curitiba, uma época. Né? Então foi uma época muito, muito boa. Eu gostava muito de morar lá. Uma cidade linda, maravilhosa. Eu não entendia por quê que toda vez que eu voltava para São Paulo, visitar os familiares, né? E depois eu voltava para Curitiba, quando eu chegava lá, eu sentia uma paz. Era tão bom, assim, eu não entendia por quê. Porque nem tudo estava a mil maravilhas lá, né? Assim. Mas a cidade, eu não misturava as coisas. A cidade era linda. É linda, né? Eu amava os parques. Eu amava tudo lá. A limpeza, as árvores. Nossa. E eu comprei essa cadeira, muito boa, aliás, que está até hoje comigo. Eu comprei quando eu estava lá, né? Até para o meu escritório, tudo. Depois eu trouxe para cá quando eu voltei para São Paulo. E era uma cadeira muito pesada, muito forte. Ela já descascou, né, naquela época de 2020, em que a gente tinha que ficar limpando tudo, né? Mais ainda. E ela descascou e eu já pintei, ela ficou bonita de novo. Então, assim, o que eu vejo nessa cadeira? Né? Eu vejo ela associada a um lugar que eu gostava muito, né? A uma época de ar puro, de beleza, de prosperidade e abundância. E muito bom essa cadeira. Né? Aí eu vou ver outras coisas aqui. Então, quer dizer, essa cadeira significa uma cadeira? Ou significa todo aquele valor que eu dei no passado, né? Onde eu comprei, onde ela ficava. Bom, vamos continuar aqui, né? É a razão pela qual nunca estás transtornado pela razão que imaginas, né? Então a gente vai entender também por que a gente só vê o passado e é a razão pela qual a gente está transtornado, não é pela razão que a gente imagina. Por quê? Porque está tudo relacionado ao seu passado, né? Muitos psicólogos falam muito isso, né? Que às vezes as pessoas estão num dia ruim, estão nervosas, e elas vão lá e descontam em outra pessoa, né? Brigam no trânsito, xingam, mas aquilo não tem a ver com aquela pessoa ali que ela tá xingando, né? Tem a ver com ela, com o que tá dentro dela, e ela tá nervosa com aquilo que aconteceu lá atrás, às vezes, que também não é, às vezes, o que aconteceu ali com ela, é às vezes o que ela associou a uma coisa muito antiga, e aí veio e mostrou de novo na frente dela, né? Então, por isso que os psicólogos falam muito da importância de romper com esses ciclos repetitivos que muitas vezes a gente mantém, até porque a gente já conhece, porque a gente aprendeu lá atrás, a gente na nossa cabeça acha que é bom e quer continuar insistindo naquilo, né? No livro que eu estava lendo da Criança Sol, fala que muitas vezes até situações que Criança Sol e Criança Sombra, né? E fala que muitas vezes você permanece mesmo em situações que você não gosta, porque você está acostumado, né?
Então, tá tudo certinho aqui no que ele coloca aqui. É a razão pela qual nunca estás transtornado pela razão que imaginas. É a razão pela qual está transtornado por ver algo que não existe, né? Fui lá, né? Que nem eu falei do trânsito, a pessoa foi lá, brigou no trânsito, xingou, mas a razão não é aquilo, não tem nada a ver com a pessoa, né? Que às vezes levou a culpa. E tomar muito cuidado, por isso que Jesus fala para a gente vigiar o nosso pensamento, né? Para a gente estar em vibrações boas, porque a gente pode ficar e até para um caminho ruim, né? Você vai xingar alguém, você vai brigar com alguém. Então é importante estar sempre consciente dos seus pensamentos. Eu também nessa época de 2020, né, que foi difícil, eu adotei um hábito que lá atrás parecia que era muito assim, eu não sei nem a palavra assim, mas eu saía sempre orando, né? Até tipo, pedindo para os anjos me acompanharem e tal. E isso foi uma coisa que eu acabei mantendo. E isso, olha lá, o que aconteceu lá no passado, né? Eu acabei mantendo. Algumas outras coisas ruins, de muita limpeza, eu também acabei mantendo. Eu falo ruim porque não dá para ficar tão paranoico com a questão de limpeza, né? Mas essa questão de rezar, de quando sair, me ajudou muito a sempre manter uma vibração positiva, sair, encontrar tudo na paz, tudo no amor, porque quando você já vai já pensando numa oração, né, nos anjos, tudo fica mais bonito na sua frente. Então vamos lá, segundo parágrafo. Ideias velhas sobre o tempo são muito difíceis de serem mudadas, porque tudo aquilo em que acreditas tem as suas raízes no tempo e depende de não aprenderes essas novas ideias sobre ele, né? Então eu achei essa parte aqui quando eu li hoje, que eu li um pouco antes de fazer aqui com vocês, eu já fiz a lição também, eu achei muito interessante essa parte aqui que ele fala das raízes, né? Olha que difícil que é. Ele está falando aqui ideias velhas sobre o tempo que são difíceis de serem mudadas, né? Porque aquilo que acredita já tem as suas raízes. O que eu falei agora dos ciclos repetitivos, né? Parece que vieram aquelas raízes, fincaram lá no chão e não deixam você mudar, né? Mesmo que às vezes seja uma coisa que você não quer, mas está lá tão presa, né? Tão enraizada dentro de você que você não consegue ver uma outra coisa, não consegue enxergar nada de diferente daquilo na sua frente. Então, continuando. No entanto, é precisamente por isso que precisa de novas ideias sobre o tempo. Essa primeira ideia sobre ele não é realmente tão estranha quanto possa parecer de início, né? A gente está fazendo aqui agora um novo treinamento aqui falando isso. Eu vejo só o passado, tentando entender que por enquanto a gente só vê só o passado, né? Então, vamos ver como que a gente pode alterar isso. Terceiro parágrafo. Olha para uma xícara, por exemplo. Vês uma xícara ou estás meramente revendo as tuas experiências passadas de pegar uma xícara, estar sedento, beber, sentir a borda de uma xícara contra os teus lábios, tomar café e assim por diante, né? Vocês já imaginaram a cena, gente, de vocês pegando aquela xícara igual que vocês tomam café todo dia, né? Sabendo que aquele hábito ali todo dia é o mesmo, então você já está acostumado, é difícil você mudar o seu hábito. Então ele faz essa pergunta: vês uma xícara ou estás meramente revendo as tuas experiências? Aí aqui ele continua. E as tuas reações estéticas em relação à xícara também não estão baseadas em experiências passadas, né? Como você está olhando a xícara, né? Eu, por exemplo, tenho uma xícara aqui, que ela é mais velhinha, que eu tomo café todo dia. Mas tem umas outras que eu comprei que são lindas. Às vezes eu tomo nelas, não é sempre. E poderia tomar sempre, né? Por que não? A gente tem que usar o que a gente tem. Mas eu comprei porque eu achei tão linda e aí, lógico, né? Quando recebesse visita, eu colocaria, porque eu tenho o jogo completo dela. Das outras eu não tenho. E ela lembra o universo, ela é azul, cheio de pontinho branco.
Então, quer dizer, e as tuas reações estéticas em relação à xícara também não estão baseadas em experiências passadas? Ele pergunta aqui de novo. De que outra maneira saberias se, ao deixá-la cair, esse tipo de xícara quebraria ou não? Né? A gente sabe que se a gente derrubar uma xícara de porcelana, ela vai quebrar. Então a gente vai buscar a experiência lá no passado. Agora, se ela for uma xícara de plástico, pode ser que ela tenha uma rachadurazinha, não quebre. Aí ele pergunta de novo: o que sabes sobre essa xícara, exceto o que aprendeste no passado? Exceto pelo teu aprendizado passado, não terias nenhuma ideia do que é essa xícara. Então, será que realmente a vez? Ele está perguntando, né? Quantas pessoas, né, psicólogos também, esse pessoal de autoconhecimento fala também, né? Para você quando vai comer, quando vai colocar uma mesa assim, ficar ali, vivendo o momento presente, saboreando aquilo que você está comendo, desfrutando, né? Não fazendo outra coisa, e sim estando ali, desfrutando o prazer da comida, comendo, sentindo o sabor, aquilo tudo é um momento novo, né? É lógico que a gente vai pegar coisas ali que para comer, né, que a gente já conhece, que a gente já comeu. Então também vão ser experiências que remetem ao passado. Quarto parágrafo. Olha a tua volta. Isso é igualmente verdadeiro para o que quer que seja que olhes. Reconhece isso aplicando a ideia para o dia de hoje, indiscriminadamente, a qualquer coisa que capte o teu olhar. Por exemplo, eu vejo sol passado neste lápis. Eu vejo sol passado neste sapato. Eu vejo sol passado nesta mão. Eu vejo sol passado naquele corpo. Eu vejo sol passado naquele rosto. Quinto parágrafo. Não te detenhas em nada em particular, mas lembra-te de não omitir nada especificamente. Dá uma olhada rápida em cada sujeito e então passa para o seguinte. 3 ou 4 períodos de prática de cerca de 1 minuto cada serão suficientes, né, gente? Então é isso, como eu expliquei para vocês, a gente está falando de coisas que têm significados para a gente relacionados ao passado e não necessariamente aquilo que a gente está, né, vendo. Uma cadeira aqui para mim, que nós estamos vendo, né? Essa cadeira aqui para mim eu vou falar essa cadeira, vou falar a cadeira, né, em geral. Uma cadeira, para mim, pode ter um significado, né, como eu falei aqui. Nesse caso, a cadeira para mim me remete lá a Curitiba, né, mas é uma cadeira. No caso de uma outra pessoa, a cadeira também é uma cadeira, mas ela vai remeter a situações com aquela cadeira também, né? Um rosto, como ele coloca aqui, né? Para uma pessoa, ela vai ver um rosto, é um rosto. Mas um rosto, para uma outra pessoa, o mesmo rosto é diferente, tem um outro significado. Então, gente, vamos ver aqui o que eu falei para vocês, que eu ia olhar aqui no livro e falar, né, sobre a causa e o efeito que o Joseph Murphy fala. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Então, gente, está logo no início aqui. Se vocês têm esse livro, né, se vocês tiverem esse livro aí com vocês, mas eu vou ler aqui essa parte, deixa eu ver que capítulo que é. É o primeiro capítulo, eu comecei de novo, né? Eu já li muitas vezes esse livro, eu tô lendo de novo, comprei um novo, porque eu emprestei o meu outro, não sei se eu comentei aqui, não lembro. Mas, então é o capítulo 1 ainda, na página 23, ele fala aqui, as mentes consciente e subconsciente. E muito legal que ele vai falar aqui também de plantar, de sementes. Então, tem muito a ver que a gente acabou de falar das raízes, né, que ficam, mas aí são raízes, às vezes, de coisa muito ruim que você guarda. Então, vamos ver aqui, ó. Uma maneira maravilhosa de conhecer as duas funções da mente é pensar nela como se fosse um jardim. Você é o jardineiro. Durante o dia inteiro, planta sementes de pensamento na mente subconsciente. Durante grande parte do tempo, nem se dá conta de que faz isso.
porquanto as sementes têm por origem sua maneira habitual de pensar, né? Essas que você está plantando, porque você nem se dá conta, vai plantando e fica pensando, e quando vê, não percebeu que está alimentando pensamentos e muitas vezes ruins. Então aqui ele continua. Aquilo que você semeia na mente subconsciente é o que vai colher no corpo e no ambiente externo. Imagine a mente subconsciente como uma camada de solo fértil no qual brotam e florescem todos os tipos de semente, sejam elas boas ou más. Se você semeia espinhos, aí ele pergunta, vai obter uvas? Se semeia cardos, vai colher figos? Todo pensamento é uma causa e cada situação um efeito. Esse é o motivo porque é tão essencial que assuma o controle de seus pensamentos. Dessa maneira, você poderá gerar apenas situações desejáveis. Comece agora com pensamentos de paz, felicidade, ação correta, boa vontade e prosperidade. Pense tranquilamente e com convicção nessas qualidades. Aceite-as sem reservas na mente consciente, racional. Continue a plantar essas maravilhosas sementes de pensamento na horta da mente e vai colher uma safra abundante, né? Então, gente, quando eu li, fiquei super feliz porque Jesus estava falando isso ontem no livro texto sobre causa e efeito. Agora ele me fala aqui de raízes e Joseph Murphy aqui falando de sementes. A gente vigiando e orando e orar e vigiar, né? Então a gente também está orando o tempo inteiro, como eu falei que eu faço isso na hora que eu vou sair. Então é isso que a gente tem que fazer, né? Vigiar e os pensamentos sempre. E o que eu falei, esses exercícios vão nos ajudar cada vez mais. Então, gente, façam direitinho. Ele está falando 3 a 4 vezes. Eu estou fazendo 4 vezes e tem me ajudado demais. Jesus sempre está me ajudando. Nossa, é tanta gratidão, tanta. E às vezes, né, eu começo a fazer o livro-texto, as lições, começa a vir as catarses, aí eu começo a pensar, ai meu Deus, vai começar tudo de novo, né? Porque vem alguma coisa complicada e aí eu tenho que ser forte para entender que Jesus quer que eu realmente olhe para aquilo e me cure. Mas muitas vezes a gente deixa ali embaixo do tapete e não quer olhar. Mas nesse livro, ele faz cada vez mais que você olhe e se cure daquilo que você está pensando de forma equivocada. Ele quer que você corrija, né? Fala o tempo inteiro da expiação. Então, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da lição de hoje, do áudio. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com alguém. De repente, você lembrou aí de alguém que falava de raízes, de sementes, e essa pessoa precisa ouvir. Quem sabe ela queira começar a ler o livro. E se inscrevam no canal também, se ainda não são inscritos, tá bom? Se quiserem compartilhar aqui suas experiências, eu vou adorar. Então tá, gente. Até amanhã. Um grande beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Beijos.